Olá, como vai? Sou Celso Gioia. Quero falar hoje com você sobre um assunto espiritual, de que todo pecado, todo mal que a gente causa gera um processo espiritual, gera um escrito de dívida, como diz lá em Colossenses 2,14. Então, para saber um pouco mais sobre esse tema, fique até o final desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe o vídeo com outras pessoas, envie o vídeo, dizendo, olha, perceba isso, entenda isso. É sempre bom para o crescimento de cada pessoa. Bem, mas vamos lá. Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, encravando-a na cruz. Eu prefiro aquela versão que fala o escrito de dívida, né? É como se, quando a gente peca, o demônio que está nos observando, ele pega um cheque, uma nota promissória, escrita por nós, e a gente passa a dever aquele dinheiro. Então você sabe, na época de Paulo, quando ele escreve isso, esse escrito de dívida era muito sério. Podia, inclusive, se não fosse pago, levar à venda de algum parente daquele devedor ou do próprio devedor como escravo para que a dívida fosse paga. Coisa que hoje não existe, mas naquela época, na época de Jesus, de Paulo, era assim que funcionava. Então era algo muito sério. Ou seja, no mundo espiritual nós temos que entender o que quando a gente pratica o mal, é como se o inimigo pegasse uma nota promissória contra nós. E aí ele vai, como ele fez lá com Jó, né? Ele vai na presença de Deus e fala, olha aqui, ó, teu filho está devendo, ele está devendo. E veja que se é algo grave, essa dívida é muito séria, pode acarretar inclusive a morte da pessoa, né? Olha, ele cometeu isso, aquilo outro, e a tua palavra diz que é digno de morte, vamos dizer, adultério, a Bíblia diz que tem que ser apedrejado. E aí então, como que aquela pessoa vai fugir daquela condenação? Antes de ela ter realmente contra ela um processo espiritual, logicamente pode acontecer da oração, né, da pessoa, de alguma pessoa em defesa daquela uma, né, cancelar as coisas. Então, nós devemos entender que as coisas do mundo espiritual, as coisas ligadas a Deus são muito sérias. Nós podemos ter contra nós um escrito de dívida que constava das ordenanças, ou seja, da lei, faça isso, não faça aquilo. Você quebrou a lei, você não obedeceu à lei, gera uma consequência, uma dívida no mundo espiritual. E aí então essa dívida tem que ser resgatada. E lógico, nós sabemos que essa dívida ela pode ser perdoada também, que é a forma como a Bíblia sugere que nós resolvamos a questão da dívida. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Então era isso que eu queria falar hoje com você, né? Esteja atento às dívidas que você gera, assim como você faz com o seu dinheiro. Seja atento com as dívidas espirituais também, porque elas vão ser cobradas. O inimigo, o papel dele é esse, ele pega aquele escrito de dívida e vai atrás do nosso Deus para nos acusar de dia e de noite, como diz a Bíblia. Bem, era isso que eu queria falar com você hoje, e nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.